Graça e paz, irmãos. Eu convido os irmãos para abrirem a Bíblia comigo no capítulo 1 de Gênesis. Vamos ler o que está escrito aqui. Gênesis, capítulo 1, versículo 1, onde está escrito assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma, vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Bem, amém. Quando a palavra diz que Deus criou os céus e a terra, nós lemos no Salmo 115, versículo 16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Então, imediatamente a narração se volta para a terra. Deus criou os céus e a terra. Mas então a descrição da terra é um pouco esdrúxula. A terra era sem forma, vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. É difícil pensarmos para nós numa terra sem forma, amorfa, vazia. E o Espírito de Deus pairava. No hebraico, essa narração diz que o Espírito de Deus tomava conta atentamente para que nada acontecesse. O Espírito cobria o caos. Até o dia que Deus chegou lá e deu a palavra, o verbo. Haja luz. Pá! Houve uma explosão tremenda quando a palavra vem coberta pelo Espírito Santo. O que aconteceu? O caos foi embora. O cosmos começou a criação. Como começou? A palavra de Deus coberta pelo Espírito de Deus. Nós vamos ver em toda a Bíblia um Deus que cria e continua criando. Palavra mais Espírito, explosão de vida. Nós vamos ver um dia no Novo Testamento o anjo Gabriel. Esta narração está em Lucas 1. O anjo Gabriel vem a uma cidade do interior da Galileia, uma vila, Nazaré, onde tem uma virgem. O nome dela é Maria. Virgem. O ventre não tinha tomado nenhuma outra forma. Estava vazio. O anjo Gabriel traz a palavra e diz, entre tantas coisas, a palavra cai no ventre dela, terás um filho. Ela se assustou. Ela disse: como se fará isso, se não conheço varão? O anjo disse: o Espírito Santo te cobrirá, e o ente que de ti nascer será chamado o Filho do Altíssimo. Pense bem, a palavra de Deus já tinha caído no ventre de Maria. Ela pensou e ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Ela consentiu,
o Espírito Santo cobriu, pá, explosão, Jesus. A palavra, agora o Espírito cobriu Jesus. Vamos dar mais um exemplo no Novo Testamento. Nós lembramos que Jesus Cristo passou 3 anos, talvez um pouquinho mais, ensinando. Aqueles discípulos de Jesus aprenderam a palavra com Jesus. É interessante olhar e ver que Jesus Cristo é Deus visível, é Deus palpável, é Deus possível. E ele estava ensinando a palavra para aqueles discípulos. Eles aprenderam. Você lembra que no dia de Pentecostes, Paulo sabia a profecia, Pedro sabia a profecia de Joel, de cor. De cor. Onde aquele pescador aprendeu? Aos pés do Mestre Jesus. Aqueles homens aprenderam a palavra de Deus. E quando Jesus Cristo subiu, eles estavam encharcados da palavra. Mas eles criavam muitas confusões. Não é? Eles brincavam entre si. Quando Jesus Cristo ressuscitou, entre tantas coisas que fez, ele diz para seus discípulos: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando, ensinando a eles o que vos tenho ensinado. Mas agora não, permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. O que ele estava dizendo? Vocês têm a palavra, mas vocês não têm o Espírito. Então vocês vão fazer discípulos, mas quando vier sobre vocês o Espírito Santo. Como vai acontecer isso? Então sereis meus testemunhos em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Aqueles homens estavam encharcados da palavra de Deus. Quando Jesus os levou para Betânia, eles viram Jesus começar a subir. Ficaram lá, 2 anjos vieram dizer para eles que Jesus Cristo voltaria, mas não àquela hora. Esses homens desceram para Jerusalém e a Bíblia nos diz que eles foram se fechar numa sala, com medo dos judeus. Eles tinham toda a palavra, mas estavam com medo dos judeus. No dia da festa de Pentecostes, nós lembramos, lá em Levítico 23, Deus nomeia 7 festas. Ele diz, Moisés fala aos filhos de Israel que as festas minhas, que as festas fixas que celebrareis serão congregações solenes. São estas as minhas festas: pães ázimos, Páscoa, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Para essas festas, os judeus subiam a Jerusalém. Eles subiam para celebrar. A próxima festa, depois que Jesus subiu aos céus, era Pentecostes, porque ele morreu na Páscoa, ele ressuscitou nas primícias e a próxima festa era Tabernáculos. Desculpem, era Pentecostes. Então agora vai se aproximando a festa de Pentecostes. A cidade de Jerusalém estava apinhada de homens e mulheres judeus piedosos para a festa.
E a Bíblia diz que quando se completou o tempo, no dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, cheios da palavra. Ouviu-se um som do céu, como de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Apareceram distribuídas entre eles línguas de fogo que pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito os dirigia que falassem. O que foi que aconteceu? O Espírito Santo vem sobre a palavra que já estava no coração deles. O que foi que aconteceu? Uma explosão de vida. Ali houve um nascimento. Aqueles homens e mulheres não puderam mais ficar fechados. Eles falavam e anunciavam as maravilhas de Deus. Eles impressionaram toda a congregação que estava do lado de fora. Jerusalém ficou perplexo, porque eles anunciavam com vida o Evangelho, as maravilhas de Deus. O que foi que aconteceu? Uma explosão de vida. Eles já tinham a palavra. O Espírito Santo vem sobre esta palavra e há uma explosão de vida. Como houve na criação, quando o Espírito de Deus pairava, vem a palavra e há uma explosão de vida. No ventre de Maria, o anjo deixa a palavra, o Espírito cobre, explosão de vida. Entre os discípulos de Jesus Cristo, eles tinham a palavra. No dia de Pentecostes, vem o Espírito, explosão de vida. Não foi assim que aconteceu conosco? A nossa vida, antes de conhecermos Jesus, era o caos representado lá no início da criação. Não tinha forma, era vazia. Até o dia em que você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, você creu. E então vem o Espírito Santo da promessa e há uma explosão de vida e você nasce filho de Deus. Você vai ver que desde o início, a narração bíblica aponta para um segundo nascimento de bênção. Nós podemos examinar que o primeiro filho de Adão foi Caim, mas o segundo nascimento, Abel, foi o filho abençoado, o filho da bênção. Abraão teve 2 filhos, o primeiro Ismael, o segundo Isaque. Isaque foi o filho da bênção. Isaque teve 2 filhos, eram gêmeos, mas o primeiro que nasceu foi Esaú. O segundo foi abençoado, o filho da bênção, Jacó. José teve 2 filhos, o primeiro Manassés, o segundo Efraim. Efraim foi o filho abençoado. Tudo aponta para o segundo nascimento. Você nasceu dos seus pais. Para que você fosse gerado no ventre de sua mãe, precisou um homem e uma mulher. Mas para você ser gerado filho de Deus, precisa do Espírito com a palavra. Por isso, no momento em que você ouve a palavra de Deus, ela cai no seu coração. Você proclama Jesus Cristo, único Senhor, suficiente Salvador, o Espírito vem para fazer habitação em você. Quantas vezes isso é confundido
muitas vezes. Por quê? O Espírito Santo, ele que foi ensinado por Jesus. Como Jesus Cristo se empenhou para ensinar sobre o Espírito Santo, só no Evangelho de João tem 12 aulas específicas sobre o Espírito Santo. Porque os judeus não queriam saber, não estavam interessados no Espírito Santo, eles estavam interessados no Messias. O Messias guerreiro, o Messias vitorioso, o filho de Davi que viria botar Israel nos píncaros da glória e da honra que teve antigamente. Mas Jesus Cristo insistia no Espírito Santo. E a última menção que ele faz, antes de subir, é sobre o Espírito Santo. Eu rogarei ao Pai, e ele enviará. Permaneçam na cidade, até receber a promessa de meu Pai. Ele insistiu no Espírito Santo. Então, meu irmão, a Bíblia deixa clara que desde o primeiro momento em que o Evangelho sai para os gentios, aquele momento do capítulo 10 de Apocalipse, da casa de Cornélio, ouve-se a palavra da verdade. Você crê, você se torna filho de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E quando isso acontece, que você se torna filho de Deus, seu nome é escrito no livro da vida, você passou da morte para a vida, você nunca mais entrará em julgamento, porque seu pecado foi julgado lá na cruz. Você agora tem o Espírito Santo. Nós precisamos crer que no dia em que nós proclamamos Jesus como único Senhor, suficiente Salvador, o Espírito Santo de Deus nos é dado. Ele vem para habitar em nós. O Espírito Santo não veio para habitar nas cadeiras da igreja. No capítulo 14 do Evangelho de João, no versículo 17, Jesus Cristo é muito claro, quando ele diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O que Jesus estava dizendo era: hoje ele habita porque ele está em mim e eu estou convosco, mas amanhã ele estará em vós. Então o Espírito Santo não é visitante, ele é habitante. Ele vem para habitar em você. Então você precisa crer que desde o momento em que você proclamou Jesus como único Senhor, suficiente Salvador, você é filho de Deus, você tem o Espírito Santo. Pronto. Agora, nós lembramos que você vai crescer mediante a atuação desse Espírito com a palavra. Porque a operação do Espírito em nós é nos transfigurar para fazer de nós filhos como Jesus. Isso está escrito em Romanos 8, no versículo 29. E aqueles que de antemão conheceu, a esses também predestinou para serem feitos conformes à imagem de seu Filho. Então, o plano de Deus é que cada um de nós seja transfigurado para ser igual a Jesus, um filho de Deus, ao modelo de Jesus. E esse é o trabalho que o Espírito Santo vem fazer na nossa vida. A Bíblia diz assim: pelas tuas palavras serás salvo,
pelas tuas palavras serás condenado. Porque a vida e a morte estão no poder da língua. Se com teu coração creres e com a tua boca confessares Jesus, serás salvo. Porque no coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Você creu, você confessou Jesus, o Espírito Santo lhe foi dado. O Espírito Santo está aí. Essa é a prova de que você é filho de Deus. E agora, como vai se dar esta explosão de vida? O princípio já está. Você já nasceu. Você já foi transportado do império de trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Mas você precisa da palavra. Quanto mais palavra, a palavra é o combustível que o Espírito quer, para ele ir transfigurando você de um degrau de glória em outro degrau de glória. O Espírito Santo não está em mim ou em você para fazer de nós pessoas famosas ou pessoas interessantes. Não. É para que nós sejamos transfigurados em filhos de Deus, como Jesus. Paulo, no capítulo 3 da segunda carta aos Coríntios, há um momento que ele fala de um episódio que aconteceu com Moisés. Quando Moisés ficou muito tempo no monte exposto à glória de Deus. Quando Moisés desceu, o rosto dele brilhava. As pessoas aqui embaixo estavam maravilhadas com o brilho da glória de Deus no rosto de Moisés. Só que, quando foram se passando os dias, o brilho foi desaparecendo e Moisés cobriu então o rosto com um véu. Paulo diz que conosco não acontece isso. Porque esse Deus que estava do lado de fora, cuja glória incidiu sobre o rosto de Moisés, esse Deus mudou de endereço. Ele vem para dentro de você. E ele vem com toda a sua glória. E daqui de dentro ele quer se expressar. Ele quer se expressar de dentro de você. Então, ele diz, eu gosto da versão amplificada, isso é fácil você ter no inglês, em que ele diz assim, todos nós, com o rosto descoberto, continuamos a contemplar na tua palavra. É como um espelho diante do qual nós vamos sendo continuamente transfigurados num crescente esplendor de um degrau de glória em outro degrau de glória, e isso vem do Senhor, que é o Espírito que já está dentro de você, meu irmão. Esse Espírito está dentro de você, creia nisso. Você abre a Bíblia, mas quem abre a palavra para você é o Espírito Santo. Você abre a palavra e o Espírito daqui de dentro, ele vem na direção da palavra. E a palavra volta para dentro de você. Você fica no meio entre o Espírito e a palavra. O Espírito vem para a palavra vem para o Espírito, e você está no meio sendo transfigurado. Se você nunca se expõe à ação desse Espírito com a palavra, que transfiguração você vai sofrer. Nós precisamos. O Espírito já nos foi dado. Foi como promessa do Pai. Deixa eu lembrar para você uma coisa. A última etapa de um processo de compra é
o selo. Que Deus defenda você. Você vai no Brasil e compra um apartamento pela Caixa Econômica. Deus lhe defenda. Mas você faz um ajuste para pagar em 10 anos. Todos os meses você paga. No 10º ano, no último mês, você acorda de manhã, você glorifica o Pai que está no céu. Você canta, você louva, abraça a sua mulher, beija seus filhos, se arruma caminho da Caixa Econômica. Você vai pagar a última promissória. Chega lá, você paga. Agora o apartamento é seu? Não. Tem um negócio de direito e de fato. Quem sabe a Ângela, que é advogada. Eu vou repetindo, normalmente erro. Eles vão dar para você. Você já acabou de pagar, está quitado. Eles vão lhe dar um papel. E você vai ter que ir para o cartório de registro de imóveis. Deixa o documento lá. Eles marcam um dia para você ir buscar. Quando você vai buscar o documento no cartório de imóveis, aí chega lá, está escrito o seu nome, tem o registro do cartório de imóveis, tem o selo do tabelião. Você diz: ei, o apartamento é meu. Por que só agora, depois de 30 dias? Porque agora tem o selo. O selo é a última parte numa transação de compras. Acontece que Jesus Cristo veio aqui, lá entre os céus e a terra, no Monte da Caveira. Ele pagou o seu preço e o meu, e o preço de todos nós. Ele comprou, ele pagou. Ele gritou entre os céus e a terra: tudo está consumado. O preço está pago. E depois ele disse: acabou. O meu processo de redenção está completo. O que eu vim fazer aqui, eu fiz. E ele diz: tudo está consumado. Paguei tudo. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Morreu. Ele tinha pago o preço todo. Cadê o selo? Onde está o documento selado? Não tinha. Foi preciso que ele subisse para que o Espírito Santo viesse selar a propriedade. Por isso é que lá em Efésios, no capítulo 1, Paulo diz para nós: em quem vós também, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ele é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O Espírito Santo vem. Cada vez que alguém ouve a palavra de Deus, se rende a Jesus Cristo, o Espírito Santo vem como selo. Então, você precisa crer. Se está escrito na palavra, está escrito para a eternidade. Se você se rendeu a Jesus Cristo, o Espírito Santo está na sua vida. Mas por que é que a Bíblia fala Estevão, cheio do Espírito, João, cheio do Espírito, Pedro, cheio do Espírito, e eu? Onde está a palavra? O Espírito está aí. Mas e a palavra, meu irmão? Se é a palavra junto com o Espírito junto com a palavra, que vão causando essa explosão, nós precisamos parar para pensar. Parar para pensar um pouco.
Quando Jesus Cristo escreveu ou ditou para João 7 cartas, haviam 10 cidades, pelo menos naquela área, mas Jesus Cristo escolheu 7. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mandou cartas. Na carta a Tiátira, se você ler com atenção, você vai ver que igreja linda, que trabalho maravilhoso. Era uma igreja que trabalhava, mas então, na hora da repreenda, ele diz: tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher Jezabel, não que se denomina profeta, não apenas comidas sacrificadas a ídolos. Olha, não significa que Jezabel estava na igreja de Tiátira, mas o mesmo espírito que se moveu nesta mulher no Antigo Testamento já estava se movendo na igreja em Tiátira. Quem foi essa mulher? Uma princesa linda. Eu sempre acho que princesa é linda, até o dia que eu vi aquela filha do Kim Jong-un, da Coreia. Eu sempre achava que princesa era linda. Uma moça riquíssima, filha de Et-Baal, rei do Tiro, sacerdote de Astarote. Muito bem educada, riquíssima, bem vestida. Como ela era filha de um rei, o pai procura para ela um casamento à altura, um casamento real. E casa Jezabel com o rei de Israel, Acabe. Casamento de nobreza. Quando ela foi para Israel, ela tinha um sonho, ela tinha uma missão, ela tinha um escopo. Qual era o escopo? Qual era o objetivo desta mulher? Eu vou implantar em Israel o culto ao meu Baal, ao meu Deus, Satanás. Quando chegou lá, ela disse: o povo não vai se converter a Baal se eles não pararem de adorar o Deus de Israel. E como é que eles vão parar de adorar o Deus de Israel? Ah, já sei. Eles adoram o Deus de Israel porque eles ouvem a palavra do Deus de Israel. Então, quem prega a palavra do Deus de Israel são os profetas. Então, ela ordenou a matança de todos os profetas do Deus de Israel. Pronto. O povo não ouvia mais a palavra de Deus, passou a ouvir os profetas de Baal, passou a crer em Baal e desprezou a Deus. Esse é o espírito de Jezabel. Muitas pessoas dizem que o espírito de Jezabel é espírito de imoralidade sexual. Se ela praticava imoralidade sexual, eu não sei. Na Bíblia não está escrita. Mas ela praticava prostituição, que é idolatria. Essa é a prostituição. Agora, o povo começou a adorar a Baal. Por quê? Porque não ouvia a palavra do Deus de Israel. Esse é o espírito de Jezabel. É o silenciamento da palavra de Deus. Você entendeu alguma coisa? Antes que você chegasse nessa terra, o Deus que também ama o Brasil mandou pessoas aqui com o coração ardendo para trazer
a palavra para você. Para que você não cesse de ouvir esta palavra, de ler esta palavra, de viver esta palavra. Porque se você não ouve a palavra, se você não lê a palavra, se você não vive a palavra, você vai ficar sem vida. Nós vemos nisso o cuidado de Deus todas as vezes que eu vejo um trabalho assim, entre imigrantes. Eu me lembro da necessidade que tinha quando eu era pequena, porque meu pai era imigrante. E na cidade que ele chegou, ele tinha que fazer o culto conosco domingo de tarde, porque de manhã nós íamos para a igreja batista. Mas ele não ia porque não entendia. Minha madrasta não ia porque não entendia. Ia ser tão bom se tivesse uma igreja inglesa, de língua inglesa, para eles se deleitarem. Olha como nos deleitamos num culto na nossa língua materna. Você viu como você é feliz? Você viu o cuidado de Deus, enviando pessoas aqui que chegaram antes de você para suprir a necessidade da sua conexão com Deus. E hoje nós celebramos 29 anos em que você pode ver, em que você pode viver o cuidado de Deus com você. Nós precisamos agradecer a Deus pelo seu cuidado, pela sua misericórdia, porque Ele, no seu amor por nós, Ele vai preparando tudo. E hoje nós temos uma geração que cresce com a oportunidade de ter a palavra de Deus em 2 línguas. Por quê? Porque você precisa desta palavra, porque você já tem o Espírito. Agora, a Bíblia diz: de graça recebeste, de graça dai. Quantas pessoas tem aí fora que estão como a terra antes, sem forma, o coração delas não tem forma, vazio, a vida é um caos, eles estão na escuridão. Por quê? Porque a palavra de Deus ainda não veio ali. Eles precisam de Deus. Com a vida vazia, cheia de saudades e às vezes de lembranças dolorosas. Vieram para cá achando que vinham para ter alguma coisa na vida. Ai, ai, ai. Quantos de nós, talvez cada um veio para cá por uma razão. Eu me lembro do meu pai que foi para o Brasil achando que lá se falava espanhol e que a capital do Brasil era Buenos Aires. Mas morreu sabendo falar português e sabendo que a capital naquela época já era Brasília. Então, cada um de nós tem uma ideia, eu vou para isso, eu vou conseguir aquilo, e se expõe a tantos perigos para chegar. Esqueceu que a Bíblia diz: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus lhe trouxe de tão longe, lá do sul da América, para ter um encontro com vocês aqui. Para ter um encontro com você aqui. Ou para que você retorne para Ele aqui. E quantos estão lá fora esperando esse momento? Que a misericórdia de Deus, que nos alcançou a cada um de nós, faça de nós canais para que outros sejam alcançados. Porque isso é dom de Deus nas nossas vidas. Ou você pensa que você está aqui só para ser filho de Deus? Não. Se você está fora da sua terra, seja o missionário da igreja aqui nessa terra.
Abrace um vizinho seu. Busque um só. Se cada um trouxer um só, quantas almas serão salvas? Quantas oportunidades serão dadas de vidas para que haja um encontro de pessoas com Deus aqui nessa terra? E em pouco tempo vai ter um problema sério aqui, que isso aqui não vai caber para tanto brasileiro, filho de Deus. O Espírito Santo em nós, a palavra em nós, faz de nós filhos de Deus. Nós temos esse nascimento que nós chamamos segundo nascimento. Quando Deus criou todas as coisas, e Eclesiastes diz, todas as coisas fez Deus formosas no seu devido tempo. Sim. Só que toda a criação ficou sob maldição pelo pecado. Quando Deus falou para Adão, Adão, por tua causa, amaldiçoada é toda a terra. Tudo ficou sob maldição. Deus, então, vai chamar filhos pela redenção. Nós somos filhos de Deus através de Jesus Cristo. Então, que como filhos, nós possamos ter o mesmo espírito e o mesmo desejo que houve no coração de Jesus Cristo, de trazer outros filhos para o Pai. Porque o desejo do Pai é que todos venham para Ele. Ele diz isso ainda no livro do profeta Ezequiel. Por acaso, tenho eu prazer na morte do perverso? Não é desejo meu que todos se convertam? Então, meus irmãos, seu Pai do céu está de olho numa porção de gente que está aí fora perdida. Talvez a esta hora, numa boate, num bar, triste, sozinho dentro de casa, fazendo tantas coisas que não estão no plano de Deus para eles. Essas pessoas podem achar o caminho que um dia você achou. Então, é dever nosso, como filhos de Deus, trazer essas pessoas. Alcance um a um, convide, ame. Antes de você falar com essa pessoa sobre Deus, fale com Deus a respeito dessa pessoa. E você vai ver a sua vida frutificando. E você vai ver muito e muito mais o seu sonho se realizando. E você que talvez nunca se imaginou um missionário, vai descobrir que esse é o seu dom. Fazer discípulos, crescer o reino, fazer o nome e o evangelho e o amor de Deus conhecido de todas as pessoas. Nós estamos aqui numa terra estrangeira, mas não existe uma igreja estrangeira, uma igreja brasileira, uma igreja americana. É uma igreja de Jesus Cristo. É um povo diferente. Quando Deus falou com Moisés no Antigo Testamento, ele disse: Moisés, diz para os filhos de Israel: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Nós sabemos que Israel fez tudo errado, frustrou, e hoje eles estão lá. Mais tarde, Pedro, um judeu, apóstolo de Jesus Cristo, ele vira para a igreja, para nós, e diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que antes não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Meus irmãos, nós recebemos o dom da vida eterna. Nós recebemos a redenção pelo sangue de Jesus Cristo. Nós recebemos o Espírito de Deus. Deus já nos deu o seu Espírito. Deus já nos deu o seu Filho. Deus já nos deu o seu reino. De que forma nós respondemos a tudo isso? Fazendo o Evangelho conhecido de todos. Estendendo essa bênção para outros tantos que precisam conhecer do amor de Deus. Anunciando que Deus se deleita em perdoar. Que Deus quer perdoar. Mas, para que Ele possa perdoar, é preciso que haja arrependimento. E quantas vezes nós guardamos para nós a mensagem da cruz? Guardamos. Cantamos, se eu amo a mensagem da cruz. Quem não ama? Mas por que guarda só para si? Por que guardamos? Porque nós guardamos só para nós essa bênção, essa dádiva, a salvação, o amor de Deus, tudo o que nós recebemos. Jesus Cristo diz, de graça recebei, de graça dai. Você tem que proclamar a sua fé. Você tem que anunciar o seu prazer de ser filho de Deus. Você tem o Espírito. Busque mais da palavra, para que vá havendo essa explosão em você, pouco a pouco, você vai sendo transfigurado. E a sua vida vai sendo vista de todas, e Deus vai usando você, e o Evangelho vai sendo proclamado, e você possa abençoar esta nação onde você vive, este povo onde você está. E que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós, e tenha misericórdia de todos nós. Amém.